Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros e o podcast que faz parte do ecossistema do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo, o João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. Bom, e no episódio de hoje, nós vamos começar falando sobre a BR-101, que terá duplicação e um investimento de mais de 10 bilhões de reais. Além disso, o agro capixaba avança com biotecnologia no leite. No âmbito político, o governo Lula enfrenta uma nova crise com a derrubada do aumento do IOF. E, por último, o Brasil assumindo a presidência do Mercosul e a inflação mostrando sinais de desaceleração. Aí a gente começa com a Ecovia 101, que venceu sem concorrência o leilão da B3 para seguir como concessionária da BR-101 entre o Espírito Santo e a Bahia. São 10 bilhões de reais de investimento, abrangendo 480 quilômetros de rodovia, beneficiando 25 cidades capixabas. O foco é destravar um dos maiores gargalos logísticos do estado e dar fôlego ali para o crescimento econômico regional. Além disso, o novo contrato ele prevê melhorias importantes como vias marginais, ciclovias, passarelas e trevos em desnível. E já tem novidade que deve ser anunciada nesta sexta-feira. Será dada a ordem de serviço para duplicar 13 quilômetros entre Alfredo Chaves e Iconha, no sul do estado. Com previsão de gerar mais de 4 mil empregos por ano, a obra traz benefícios diretos com novos pontos de ônibus e descontos para quem vai usar o pedágio por tag. Isso mostra que a infraestrutura está finalmente começando a se alinhar com o dinamismo que o Espírito Santo vem ganhando na economia. Esse movimento ele vem acompanhado de um impulso à produção no campo. O Espírito Santo vai utilizar a tecnologia de produção in vitro de embriões, ou PIV, para qualificar geneticamente o rebanho leiteiro. A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba e vai ajudar principalmente pequenos e médios produtores. A modernização capixaba é uma peça-chave para aumentar a produtividade com sustentabilidade e colocar o leite capixaba em outro patamar. E agora partindo para o campo político, Amanda. Após o Congresso derrubar os decretos do presidente Lula, que aumentavam o IOF, o governo agora tem que correr atrás do prejuízo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em cortar gastos, recorrer à justiça e, eventualmente, antecipar concessões para tentar cobrir o rombo estimado de 50 bilhões que deve ficar no orçamento de 2025. O impasse ele é grande e a disputa entre o Executivo e o Congresso começou a ganhar ainda contornos eleitorais. Exato, João. A leitura dentro do Planalto é de que a corrida para 2026 já começou. Hugo Mota, presidente da Câmara, ignorou contatos do governo e tem sido visto como um protagonista da derrota. Isso amplia a tensão política e afeta a governabilidade. E mesmo liberando mais de 1 bilhão de reais em emendas, o Planalto ele não conseguiu apoio suficiente e há um claro desgaste nas relações institucionais. Lembrando, Amanda, que isso tudo ainda pressiona o quadro fiscal do Brasil. Para o ano que vem, os economistas falam em contingenciar até 45 bilhões de reais. E o governo enfrenta a dificuldade de fechar as contas no ano pré-eleitoral com margem estreita para os cortes. Em paralelo à crise política, o Brasil ele tenta avançar no Mercosul. Ao assumir a presidência rotativa do bloco, o país quer incluir os setores automotivos e açucareiros na tarifa externa comum. É uma tentativa de fortalecer a indústria regional, evitar disputas internas e ampliar as cadeias produtivas, sobretudo para estados exportadores como o Espírito Santo. E agora, falando em energia, o governo aumentou de 27,5% para 30% a mistura obrigatória de etanol na gasolina. Essa medida fortalece o etanol do milho, que está bastante em alta no Centro-Oeste, e contribui para a matriz energética mais limpa. Isso também é um recado para o mercado internacional que o Brasil continua seguindo firme na pauta da agenda de transição energética. E tivemos boas notícias para o bolso dos brasileiros. O IPCA 15 de junho, ele desacelerou 0,26%, puxado pela queda da gasolina e de alimentos como arroz e tomate. E mesmo com a alta na conta de luz, o índice ficou abaixo do esperado. O resultado deu um novo fôlego ao mercado, o Ibovespa subiu e o dólar voltou a recuar. E o Congresso aprovou o aumento de 18 deputados federais, levando o número total agora para 531. A medida pode ter um impacto financeiro e político relevante, além ainda de reacender o debate sobre a eficiência e a representatividade do poder legislativo. No Espírito Santo, esse cenário é acompanhado de perto, afinal de contas, também afeta a composição das assembleias estaduais.
E falando em mudanças de cenário, o STF decidiu endurecer as regras sobre conteúdos ilegais na internet e, a partir de agora, plataformas poderão ser responsabilizadas, mesmo sem decisão judicial, quando houver impulsionamento pago ou perfis de robôs. A medida mira diretamente na desinformação e nas campanhas eleitorais, inclusive nas redes capixabas. Com tanta coisa acontecendo, o Espírito Santo e o Brasil se movimentando em várias frentes, da duplicação da BR-101, a regulação das redes, das tensões de Brasília, a revolução no agro, e cada uma dessas peças impactando diretamente a vida de quem trabalha aqui no Espírito Santo. E com essas notícias a gente encerra o BR News de hoje. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube e no Spotify para ficar por dentro de todos os podcasts, e voltamos na semana que vem. Tchau!